1 Tessalonicenses 4, começando no versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Bem, vocês lembram que uma das boas características dos Tessalonicenses dita por Paulo foi a abnegação do amor? Lá no capítulo 1, versículo 3. Bem, parece que esta igreja ajudava outras igrejas da região da Macedônia, o que alegra muito o coração de Paulo. E isso ele fala lá no início desses versículos. Mas Paulo os exorta a progredirem mais no amor. Não ficarem estagnados. Pensa bem. Às vezes nos acomodamos por já amar ao próximo e deixamos de enxergar aqueles que estão precisando de nossa ajuda. Cuidado! Isto vale também para as igrejas que já dão cesta básica, já ajudam um ou outro missionário e se acomodam, enquanto poderiam fazer mais. Que Deus nos dê sabedoria para amar aqueles que nos cercam. Continuando, versículo 13. Leitura. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Algumas coisas que podemos identificar aqui. Primeiro, Paulo, no versículo 13,
ele fala que ele não quer que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui são os que já morreram. Paulo aqui vai entrar no assunto da volta de Cristo e da morte, a morte do ser humano. Paulo mostra que a tristeza do cristão, quando um irmão em Cristo morre, ela é suavizada. Pelo quê? Pela nossa esperança de que viveremos com Jesus Cristo. E esta esperança foi sustentada com a ressurreição de Jesus Cristo, em que Jesus revela na sua ressurreição ser vencedor da morte e diz que vai preparar lugar para seus filhos. Leia depois, em João 14, versículo de 1 a 4. Isso então que nós falamos, a gente vê lá do versículo 13 ao versículo 15. Leia de novo se você não entendeu. Já no versículo 16 até mais ou menos o 18, Paulo ele descreve a volta de Cristo, que ele chama do dia do Senhor. E ele diz lá, ressoada a trombeta, versículo 16, descerá dos céus o Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os corpos dos mortos que já foram mortos serão aperfeiçoados, como os nossos depois também, os vivos. No versículo 17, ele fala que juntamente com os que estavam mortos, nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor Todo-Poderoso. Então, Paulo ensina que não existe vantagem em estar vivo ou morto nesse dia, no dia do Senhor, no dia da volta de Jesus, pois todos os filhos de Deus irão juntos à presença dele. No versículo 18, Paulo fala, consolai-vos. Diante da morte de um irmão em Cristo, devemos consolar uns aos outros com estas palavras de esperança que acabamos de ler. Que Deus nos console e que possamos consolar uns aos outros. Amém.